Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor é livre de todas. Muitas são as tribulações que você passa no dia a dia. Muitas coisas Satanás ama para você. Sabe para quê? Para você olhar para trás. Para você olhar para o Egito lá atrás. Mas o Senhor não quer que você olhe para trás. Deus não quer que você olhe lá para o mundo de onde você veio. Deus quer que você olhe para frente. Lembra da mulher Jó? Ela olhou para trás se tornando uma estátua de sal. Se você olhar para trás, irmão, você vai se tornar uma estátua espiritual. E você não vai crescer nunca na presença de Deus. Então olhe para frente. Olhe para Jesus que te salvou. Porque Ele quer te dar vitória. Ele é o Deus que surpreende. E Ele vai te surpreender em nome de Jesus. Aleluia. Você crê que Deus te surpreende? Deus, Ele tem te surpreendido e vai continuar te surpreendendo. Porque Ele tem muitas coisas preparadas para você. E muitas preparadas para mim também. Amém? O Deus que surpreende. Aleluia. Glória a Deus. Deus é o Senhor. Adore o Senhor. Abre o seu coração. Prepare o seu coração para a palavra de Deus. Estou
me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu porque Ele te surpreende todos os dias. Ele nos surpreende todos os dias. Aleluia. E quando nós achamos que não vamos suportar, que as nossas forças acabaram, as forças de Deus nos fortalecem, não é assim? É o que a palavra diz. Quando penso que estou fraco, a força de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É assim que funciona. Bem-aventurado é o que está firmado na casa do Senhor. Bem-aventurado é feliz. Feliz é você que está firmado na presença de Deus, na casa do Senhor. Amém? Com alegria, vamos lá, adorar o Senhor. Com calma, louvamos ao Senhor.
abrir os olhos espirituais do seu coração. O ser humano vai muito pelo que ele vê, né? Nós vamos muito pelo que nós vemos com nossos olhos carnais. Mas o crente que eu digo é o que crê, todo mundo é crente. Mas o servo de Deus, ele não vai pelos seus olhos carnais. Ele vai pelos seus olhos espirituais. Porque você não vive pelo que você vê. Você vive pelo que você crê na palavra de Deus. Então, irmão, viva pela fé no Filho de Deus. Aleluia. Obrigado, equipe de louvor. Obrigado, Deus abençoe. Quero chamar o pastor. Pode sentar no seu lugar. Antes de passar a palavra, pastor,
Eu quero dar um recado para vocês. Algumas pessoas entregaram a carteirinha para que eu pudesse renovar, e eu já renovei. E não dá, irmãos, para mim ficar procurando um por um. Alguns eu consigo procurar, consigo entregar, sei quem é. Mas alguns eu não sei nem quem é, porque eu não consigo gravar o nome de todo mundo. Não é desleixo. Você grava um, eu não consigo gravar 400, amém? Amém? Então, no final do culto hoje, que eu estou vendo bastante irmãos ali, né, que acho que já estou com a carteirinha de vocês, eu vou estar lá na porta entregando a carteirinha. E você que está com a sua carteirinha de membro atrasada, você que perdeu essa carteirinha, não sabe onde colocou, me procure também para que eu possa estar atualizando o seu cadastro. Se tivermos alguém aqui que já veio de outra igreja, já tem mais de 6 meses que você veio de uma outra igreja, você está já congregando conosco, e você quiser ser membro dessa igreja, fichado, de carteirinha, também me procure. Você vai estar preenchendo um cadastro, e eu vou estar lembrando você na igreja. E também muitos estiveram apresentando os filhos e não me trouxeram a certidão de nascimento. Então eu não tive como fazer o certificado de apresentação. Se você apresentou seu filho, me traga a certidão com a data que você apresentou, para que eu possa estar providenciando a sua certidão de apresentação. Amém? Então no final do culto eu vou estar lá na porta atendendo os amados irmãos. Deus abençoe, a palavra está com o pastor. Aleluia. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Tudo bem? Tudo na bênção? Tudo na paz? Tá calor ou tá frio? Tá frio? Não, tá bom. Tá legal, né? Teve aquela irmã, não tá aí não, né? Tem uma irmã que me pediu para dar o testemunho, mas não estou vendo. Eu acho que ela não veio. Deixa eu procurar, não veio. E o Ricardo? Então vem, o Ricardo vai dar um testemunho. Tinha uma outra irmã que pediu. Se você tem um testemunho para dar, nos procure. E de preferência o testemunho você possa dar na terça e na sexta. Como o Ricardo vai fazer agora. Prefere aqui em cima ou embaixo? Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Leva a mão não, mas eu sou tímido. Porque às vezes a gente faz teatro, a pessoa pensa que a gente é solto, mas a gente é tímido. Meu irmão, já que a irmã não veio, eu vou dar 2 então, pastor. Amém? Meu irmão, meu primeiro testemunho envolve a minha, a Jéssica, a Bia e o Gustavo. Né? É rápido. Não é demorado. Houve uma época que eu estava pensando em ir embora da cidade, eu cismei, falei, eu vou embora da cidade, vou, e ninguém tirava da minha cabeça. Aí minha mulher chegou do serviço à tarde e falou, bem, vamos sumir dessa cidade, vamos embora? Falei, demorou. Vou ligar para o pastor e nós já estamos indo. De repente, bate lá na porta o Gustavo e a Bia. Falei, que bom, vocês aqui. O que você, já chegou dando dura, pastor? O que você está pensando em fazer? Falei, eu vou sumir dessa cidade, eu vou embora. A Bia, não, você não vai, porque Deus vai te honrar aqui e tal. E começou a falar, né? E graças a Deus, Bia, agradeço a Deus pela sua vida, pela vida do Gustavo, né? O que envolve eu e a Jéssica é o seguinte, a gente é funcionário público, a gente teve aumento já há 5 meses, e esse aumento não saía. Aí chegava a turma da cidade inteira, Jéssica, esse mês não vem aumento, Jéssica, está amarrado, eu não aceito isso. Não vinha. Jéssica, esse mês não vem, ela está amarrado, eu não aceito isso. Não vinha de novo. Na terceira vez, Jéssica, não vai vir aumento lá. Põe na mão de Deus, seja feita a vontade de Deus. A irmã falou, esses crentes, já começou a falar um monte. E nós nos mantemos firmes ali, até que chegou o dia do aumento, não veio de novo o aumento. Aí eu fiz um projeto de lei, já tinha mandado para o prefeito. Ele pôs em votação, segundo eles esqueceram na mesa e não ia para a Câmara poder votar e aprovar. Aí no dia do pagamento não veio esse aumento, pastor.
Aí eu fiquei bravo, falei, Jéssica, reúne todo mundo, vamos para a Câmara. Ela falou, mas vamos? Eu falei, vamos. Mas aí eu falei, não, pode deixar que eu tomo a frente. Se tiver que perder um emprego, quem vai perder sou eu. O resto, vamos junto. Irmão, cheguei na Câmara, já veio uns 3 vereadores, nem toda a situação lá, já veio de encontro comigo. Escuta aqui, é você que é o líder aí? Eu falei, sou eu mesmo, sou o líder. Porque algum problema? Mas não sei não, comecei a fazer campanha política. Aí a gente saiu, veio um atrás da gente, e a Jéssica falou assim, não, conversa com o Ricardo aí. Pegou e saiu. Falei, deixa pra mim, Jéssica, então. Veio falando, mas falou, falou, a gente vai votar em tal, pra tal, e não importa o que aconteça. Se a gente ganha ou não, é aqui. E se quiser me dar carta de demissão também, estou aqui. Mas isso não cabe a mim. Mas será que vai dar certo ser aprovado o aumento de vocês? Eu fui cara de pau, falei, vai dar tão certo de ser aprovado que ainda nós vamos ser honrados aqui. Ela riu e saiu. Nossa, mas foi de Deus, pastor. Foi de Deus porque o Arnaldo, aí fizeram uma reunião entre os vereadores, foi aprovado por unanimidade o nosso aumento. Vamos ver se quinta-feira vem, né, Jéssica? Em nome de Jesus vem. Foi aprovado, foi. E como eu disse para eles que a gente ia sair honrado de lá, tanto é que o Arnaldo deu uma moção de aplausos, né? Em meu nome, mas é de todo o grupo do Teatro J4, né? E veio no meu nome por eu ser o líder. Não é meu, é nosso, Jéssica, é meu, seu e do Gustavo. Amém? Esse é o primeiro testemunho, porque além da gente sair de lá para o aumento, ainda saímos honrados. Tiveram que ouvir falar o nome da segunda igreja quadrangular várias vezes. Eles tiveram que ouvir o meu nome várias vezes. Tiveram que aprovar. Né, Arnaldo? Obrigado, Deus te abençoe. Mas foi Deus que tocou no teu coração para você fazer isso. Porque ela falou para mim que ia ser complicado. Mas eu falei, não, a gente vai sair daqui honrado. Amém? E a minha irmã está aí? Não, né? Não é esse o testemunho principal não, pastor, mas rapidinho. Então, irmão, faz 15 anos já que tem um grupo de teatro e um grupo de dança. E o grupo de teatro, nesses 15 anos, fiquei afastado 3 anos do grupo. Até que o pastor me convidou para ir novamente, mas eu já estava querendo ir. E eu e a Jéssica, a gente inventou aqui, pastor, rapidinho, o certificado do amigo, do grupo J4, né? E como o Gustavo foi aniversário, a gente queria entregar para ele. Amém? Gustavo Moraes, onde ele está? Amém, Gô? É o certificado do amigo, irmão, porque o que ele sofre, o que ele batalha, o que ele corre atrás. E lá na Câmara a gente foi tão honrado, pastor, que nos convidaram, eles abriram a escola para o grupo de teatro. Para a gente apresentar, né? Amém? Certificado do grupo do amigo, que é para o Gustavo. Você nunca tinha ganhado um, tá aí, Amém? E a coisa que eu menos gosto é a pessoa ingrata, a pessoa que não tem gratidão. E a Bia e o Gustavo, vou ser grato por eles pro resto da vida. Amém? Enquanto eu viver. Bom, e o outro testemunho, irmãos, é que esse dia eu me levantei, levei minha esposa pro serviço dela, depois eu ia pro meu, mas aí começou a me dar uma dor de cabeça forte, uma forte dor de cabeça. Eu já comecei a ficar tonto, não parava em pé. Aí começou a dar aquela dor aqui, começou a pular. Já fui pensando no meu passado. Eu tinha feito uma tomografia, pastor. Tinha dado um pequeno coágulo. Né? E o médico disse que com remédio iria sarar. Amém. Confiei, não na palavra do médico, mas confiei em Deus. E nessa manhã eu levantei ruim, com uma dor de cabeça terrível. Aí eu pensei, falei, não, mesmo assim eu vou trabalhar. Do jeito que eu levantei, eu caí, irmãos. Eu caí. Aí começou a sangrar o nariz, comecei a ficar preocupado. Aí eu falei, não, eu vou ter que sair do jeito que eu estou, né? Saí, montei no carro, vim saindo, encontrei o Éder, com o nariz cheio de coiseira, assim, mas o que está acontecendo? Vai estar sangrando o nariz, irmão, né? Mas eu já sabia que era algo mais sério, eu já sabia que era algo sério.
porque a minha visão estava ofuscada, eu não estava enxergando direito. Eu sabia que era a coisa mais séria aqui. Então, irmãos, aí eu dirigindo ali o carro, fui bem devagarzinho, cheguei até o postinho, né? Um plano tudo ensanguentado, pastor, estava sangrando o nariz, estava sangrando o nariz. Aí eu entrei correndo dentro da sala e falei, Jéssica, eu não estou bem. Aí o outro olhou e falou, gente do céu, o Zé Ricardo está morrendo. E a Jéssica continuou sentada ali olhando, espantada, ele está morrendo, ele vai morrer, ai meu Deus, já chamaram o médico, já foram me levando, já veio a enfermeira, já virou aquele rolo lá, né? Aí a enfermeira olhou para mim, a nossa chefe lá, e disse assim, é normal sair sangue do teu nariz? Eu falei, às vezes, quando o tempo é muito seco, mas não com essa dor que deu. Ela falou, não é um bom sinal. Pegou um gelo, alguma coisa, foi 2 amigas minhas comigo, me passou no médico, lá no doutor, né? Aí a menina falou, doutor, será que não é um derrame cerebral, não? Aí eu falei, menina, é AVC, que, né? Fala certo, você está trabalhando na saúde, fala um AVC. Será que não é isso, doutor? Ele falou, talvez. Falei, vixe, complicou. Aí eu me lembrei na Iris, já veio logo a Iris na cabeça, eu tinha encontrado ela um dia antes. Aí eu me lembrei de uma palavra que ela me deu, falou, o Senhor está te livrando do AVC. Eu me lembrei dessa palavra, nem sei se a Iris lembra, mas eu me lembrei. Falei, meu Deus do céu. Aí o médico começou a abrir meus olhos, olhar. Eu me lembrei do pastor na reunião de liderança. Ele me chamou e falou, fica de pé. Você tem muita dor de cabeça assim, mas o Senhor vai te livrar e tal. Olhei para o doutor e falei, doutor, se for um AVC, não vai ser dessa vez que eu vou morrer, não. Ele falou, por quê? Eu falei, não vi nem minha filha descer as águas ainda, quero ver ela batizando e tal, depois eu morro. Aí ele, você é crente? Aí o menino me falou, é da mesma igreja da Jéssica. Por isso que não pode falar bobeira aqui, da mesma igreja da Jéssica. Amém. Aí, né, eu falei, vamos lá. Ele começou a fazer exames, fez exames, passou os remédios. Falou, você vai tomar esse medicamento e você vai embora. Não dirige, vai embora e vai dormir até a tarde. Se a coisa piorar, você corre pro UPA, nem vem pra cá. Mas aí eu pensei, como eu vou e depois eu vou pro UPA sozinho? É difícil. Então eu peguei o carro e fui embora, eu ia indo embora. Mas aí as meninas falaram, não, nós vamos te levar, você não vai dirigir? Ele falou, não vou dirigir não, tal. Eu estava lá na frente pensando, falei, não, eu vou pro UPA. Resolvi ir pro UPA, fui dirigindo. Cheguei lá, conversando com a recepcionista, ela olhou em mim e falou assim, entra que depois eu levo tua ficha. Mas até então eu não sabia o porquê. Aí ela disse que o meu ouvido estava sangrando. Falei, meu Deus, aí é complicado. Aí cheguei lá, já tiraram raio-x, passaram numa maquininha lá, nem para minha esposa eu falei isso. Até falei pro Gustavo, vou nem falar para pequeno para não assustar. E colocaram numa máquina lá, né, para fazer a tomografia. Beleza. Ele olhou para mim, o doutor olhou para mim e falou, você crê em Deus? Falei, creio. Mas crê bastante? Falei, creio. Você já fez alguma cirurgia na cabeça? Falei, até hoje, pelo que eu sei, não. Aí ele olhou, não viu nenhuma marca. Falou, então, porque na tomografia aqui, ele falou, sinceramente, se você teve um AVC, Deus te curou, porque tem a cicatriz, mas não tem nenhuma veia estourada, não tem sangue coagulado, parece que foi... Não foi tanto essa palavra que ele usou, foi a palavra dele que eu não entendi. Então, irmão, ele falou assim, se você crê em Deus, continua crendo, porque o Senhor que te operou nesse dia, foi Ele que te salvou da morte. Amém? E era isso que eu queria falar. E... Não, irmão, isso aí pra mim foi melhor que o aumento. Foi melhor que o aumento. Então, irmão, muitas coisas passam pela nossa cabeça. Eu falei, hoje, Deus me curou. E fortaleceu minha fé também. Amém? Porque às vezes a gente fala, mas acontece isso, acontece aquilo. Não, mas Deus cura. Né? Às vezes o Gustavo me cobra de algumas coisas e ele tem razão. Fala, mas não deu, não deu. E eu não quero ficar choramingando, mas, né, não deu. Até que nesse dia,
Eu não sei se eu falo infelizmente ou felizmente, mas para mim foi felizmente, porque Deus me curou. Porque para escapar do AVC é bem difícil, né? E meu pai, quando teve AVC, ele não saiu da cadeira de rodas. Ele morreu na cadeira de rodas, ficou paralisado. E Deus comigo ele foi bom, porque ele me livrou da morte. Amém? E se ele viu que alguém operou, se alguém é Deus, porque médico nenhum mexeu em mim. Amém? E é só isso, pastor. Obrigado pela oportunidade. E continue crendo em Deus. Amém? Obrigado, pastor. Médico, falou? Que coisa, hein? Muitas vezes eu vi o Ricardo reclamando dessa dor, né? E desse incômodo, né? Então, por Deus mesmo. AVC é por Deus. Então, Deus abençoe a vida dele. E se o inimigo tem tentado esmorecer a tua fé, enfraquecer a tua fé, você não deve permitir, não deve deixar. Porque nós estamos assim, entendendo no reino do Espírito, como homem de Deus, que o inimigo ele tem tentado manipular a fé de muitas pessoas. E tem tentado esfriar a fé de muitas pessoas. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Porque é importante que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe. E que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se tem uma coisa que o inimigo vai trabalhar incansavelmente, é tentar esgotar a tua fé. Eu gosto muito de ler os livros do Augusto Cury. E ele, num dos livros dele, ele conta a experiência dele de fé. O Augusto Cury é um escritor reconhecido, renomado em mais de 60 países, psicólogo, psicoterapeuta, ele criou a teoria multifocal, é um homem extremamente inteligente. Ele era ateu convicto, um pesquisador, um cientista. E ele então começou a pesquisar grandes líderes, grandes nomes de pessoas que fizeram coisas tremendas para a humanidade, e pessoas que foram referenciais para a humanidade, como Moisés, Buda, e outros nomes mais. E num determinado momento ele foi pesquisar a vida de Jesus, mas com o foco não da espiritualidade, não da visão da fé, mas ele foi pesquisar a vida de Jesus como um ateu convicto, pesquisar na questão da psicologia, porque ele começou a se auto-questionar como que um ser que existiu, segundo os cristãos, há mais de 2000 anos atrás, pôde mudar a história da humanidade, antes de Cristo e após Cristo. E ele então começou a pesquisar e estudar os evangelhos, na questão da psicologia. E ele conta que ele então foi tocado por aquelas histórias, pelas experiências que Jesus viveu como homem, como ser humano, e a maneira que Jesus era sarado emocionalmente. Segundo ele conta, ele fala, ele narra, que tudo que Jesus viveu, Jesus era para ter, assim, depressão, era para ter um nível de estresse elevadíssimo, era para ser muito ansioso e coisas assim. E ele começou a entrar dentro do estudo sobre Jesus, e ele
pôde perceber que Jesus não era uma fantasia, não era uma criação, uma invencionice de alguém, de uma pessoa, de uma religião. Porque ele disse assim, nenhum ser humano, por mais brilhante que seja, conseguiria inventar uma história como a história de Jesus. Ninguém, ele disse. Então aquilo impactou ele. E ele se tornou um cristão. Ele não é um cristão assim, que ele se denomina de uma igreja. Mas ele é um cristão. E ele se tornou um cristão. E é muito impactante quando você lê os livros dele. E você percebe que ele é um homem de Deus. É um cristão. Servo do Senhor. Se converteu sozinho. Lendo os evangelhos. Questionando os evangelhos. Duvidando dos evangelhos. Duvidando da existência de Jesus. E ele então pôde chegar a uma conclusão. Que nenhuma mente brilhante. Nenhum diretor, promotor de filmes, como aquele que eu não consigo falar o nome dele, não sei o que, Spielberg lá. Como? É isso aí mesmo, não vou conseguir falar. Que inventa aqueles filmes mirabolantes, ninguém com uma mente brilhante conseguiria inventar uma história como a história de Jesus. E ele então se converteu ao cristianismo. Então, quero dizer para você que Jesus não é uma ideia, não é uma filosofia, não é um filme. Jesus, ele é real, ele é verdadeiro, ele existiu aqui na terra, e a história dele é contada e pregada há mais de 2000 anos. E de todas as formas, de todos os meios, de todos os jeitos, Satanás sempre tentou utilizar das diversas ferramentas para tentar levar as pessoas a descrer na palavra de Deus, a desacreditar na palavra de Deus, a descrer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior missão do diabo. O maior trabalho do diabo é tentar fazer você desacreditar que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia é real, que os fatos bíblicos realmente aconteceram, além da arqueologia, além dos historiadores e tudo mais, encontrarem objetos que comprovam a existência dos fatos bíblicos. Além de tudo isso, ninguém poderia marcar a humanidade como foi marcado por Jesus se ele não fosse Deus. Mais de 2 bilhões de pessoas creem que Jesus é o Senhor, são cristãos, creem na palavra de Deus. Jesus é o Senhor, ele é verdadeiro, ele é real, ele é tão real como o ar que você respira. Por isso o diabo tenta contra a tua fé. Ele tenta desestimular a tua fé. Abra a tua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11. Não era a mensagem que eu preparei para essa noite, mas eu estou seguindo a linha que o Espírito Santo me coordena a seguir. Hebreus capítulo 11. Abra aí a tua Bíblia. Eu gosto muito desse texto. Eu gosto muito dessa narrativa. Me impressiona essa narrativa, e alimenta a minha fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que fala comigo, das coisas que
A fé é a certeza absoluta de coisas que você está esperando. É aquela convicção interior, é aquela certeza que está dentro de você, está lá no íntimo, lá na tua alma, e ninguém consegue apagar. Ninguém consegue anular. Porque a fé, ela está dentro do seu coração. E você tem a certeza. Alguém diz o contrário daquilo que você está crendo e esperando. Mas você não se confunde. Alguém diz que não vai dar certo. E um segredo que eu quero te contar, que eu quero te falar. Tem certos sonhos e certos desejos que você está esperando em Deus, que não é bom contar para as pessoas. Porque elas poderão roubar a tua fé. Tem certas coisas que só você deve saber. Tem certos sonhos, certos projetos, certos desejos que você pretende para a sua vida e que você acredita piamente, e você tem a certeza, a convicção, que às vezes você não deve contar nem para o seu marido, nem para a sua esposa. Porque a fé da pessoa pode não estar no mesmo nível da tua fé. E uma palavra de dúvida, ela tem mais força no subconsciente do que uma palavra de fé. Porque nós estamos no âmbito da física. Nós estamos no âmbito humano. Então a palavra de dúvida, ela pode surtir um efeito muito mais forte do que uma palavra de fé. Você lembra, lá no Velho Testamento, precisamente, no livro ali de Números, quando Moisés escolheu 12 espias e os designou para ir à terra prometida espiar, para trazer um relatório sobre aquela terra para Moisés, juntamente com Josué e Caleb. O que ocorreu lá na terra? Eles contemplaram que a terra era boa. Eles contemplaram que a terra era fértil. Eles contemplaram a maravilha daquela terra que Deus havia prometido e viram que a terra realmente era uma terra abençoada. Sim ou não? Mas eles observaram o que mais? Quem está aí? O que mais eles observaram nessa terra? É importante você pensar. A gente às vezes provoca você para você pensar. O que você viu? O que eles também viram naquela terra? Muitos. Além dos gigantes, o que mais que eles viram naquela terra? Além dos gigantes, nações equipadíssimas, nações preparadíssimas. Eles voltaram com o relatório. Juntamente com o relatório, a Bíblia diz que eles voltaram com o quê? Cachos de uva, de frutas, avantajadas. Pois bem, tinha bênção lá na terra ou não tinha? Tinha milagre lá naquela terra ou não tinha? Mas eles olharam para onde? Ou para quem? O que mais chamou a atenção deles? O que mais impactou eles? Gigante. Interessante. Eles tinham a promessa, viram a terra, pegaram os frutos,
conseguiram ficar ali por um bom período, sem serem pegos, eu acho que foi 40 dias, né? Sem serem pegos, Deus os protegeu para que o gigante não os visse. Viram terra boa, viram terra fértil, viram a prosperidade ali, mas os olhos deles estavam aonde? Aonde? O gigante. Um dos 12 tomou a palavra, a Bíblia não diz isso, mas também não diz o contrário. Então eu posso falar isso. Um dos 12 pegou a palavra e disse: ei, gente, estamos perdidos. Olha o tamanho dos homens. Olha o tamanho desses homens. Dá para encarar? Aí você já viu 12 pessoas junto, discutindo o assunto? Cada um tem uma opinião. Cada um tem um ponto de vista. Alguém tomou a diretriz da reunião, mas de maneira pessimista. Se de repente tivesse sido Caleb e Josué, a reunião poderia ter sido diferente. Então, uma pessoa pode contagiar as outras. Pode contaminar as outras. Assim como uma pessoa de fé também pode motivar outras pessoas. Pois bem, fizeram a reunião e começaram a dizer: vocês estão vendo o tamanho dos homens? Vocês estão vendo, olha lá, quase 3 metros de altura. Você viu a mão daquele outro gigante? Desse tamanho. E a espada que eles estavam carregando. E o tamanho da lança? Aí um começou a olhar para o outro. E disseram: vamos sair correndo daqui e levar um relatório logo. Não deu nem tempo de Josué e Caleb falar. Quando chegaram diante de Moisés, qual foi a primeira pronúncia? Moisés perguntou: e aí, o que vocês acharam? Qual foi a primeira pronúncia? Moisés, realmente a terra é? Moisés, realmente a terra é fértil. 3 pontinhos. Mas por que o crente, as pessoas têm dá muita ênfase ao mas? Você é uma bênção, mas o culto foi uma bênção, mas olha, aquela visita foi uma bênção, mas o mas já é o acréscimo para preparar o coração para a dúvida. É uma desculpa. Porque nós somos seres duvidosos. É? Mas Moisés, a gigante. E nós, outra coisa que eles começaram a enxergar. Primeiro, eles viram a terra boa, a terra fértil. Segundo, viram o gigante e olharam para o gigante. E terceiro, olharam para eles. E como que eles se viam? Nós somos como gafanhoto diante deles. Em outras palavras, eles vão nos esmagar. Já era. Por isso que muitos crentes não vão muito longe, irmão. Por isso que muitas pessoas não vão muito longe.
Por isso que muitos sonhos nossos não se realizam, não se materializam. Por isso que nós não alcançamos muitas bênçãos, porque tem ou mais. Depois tem a visão negativa sobre a adversidade. E terceiro, tem a visão sobre nós. Gafanhoto. Ainda que Josué e Caleb tentaram calar a boca daqueles homens e disseram: esqueceu que Deus é conosco? Esqueceu que Ele nos prometeu? Ainda que aqueles dois homens tentaram aquietar aqueles homens, já era. Porque o espírito da dúvida já pairava. Porque o espírito da dúvida já contaminou o coração daqueles homens. E o negócio foi tão feio que houve uma divisão. E Deus ficou bravo. E disse: se vocês não vão herdar a terra, só Josué e Caleb. Só as pessoas de fé que conseguem chegar longe. Não importa se ela é crente ou não. Se ela é cristã, se ela é protestante ou se é católica. Por que muitos não protestantes chegam longe? Porque tem fé. A fé não é exclusividade dos evangélicos. Entende? A fé não é exclusividade minha, dos pastores. A fé não é exclusividade dos apóstolos. A Bíblia diz que o sol nasceu para todos. Mas o que acontece? É a forma que cada um vê a vida. É a forma que cada um enxerga a promessa, enxerga o adversário e enxerga a si próprio. Capite? Entendeu? É isso que acontece. Por que alguns vão muito longe, outros vão até o meio do caminho e outros não saem do lugar? Será que Deus tem filhos preferidos? Será que Deus tem filhos prediletos? Será que uns são mais bonitinhos do que os outros? Tem, na física tem. Tem gente aqui mais bonita do que eu. Mas também tem gente mais feinha do que eu. Do que a mim. Tem sim. Sabe, irmãos, desafios todo mundo tem, sim ou não? Obstáculos todo mundo tem, sim ou não? Adversidade todo mundo tem, sim ou não? Raramente nasce alguns privilegiados com a estrela na testa. Mas em alguma área eles são frustrados. Os verdadeiros campeões de Jeová são aqueles que saltam muralhas e vencem gigante. Amém? E vence gigante. São os verdadeiros campeões. Filho mimado, demais, que ganha tudo de mão beijada. O que ele faz com aquilo que vem na mão dele? Desperdiça tudo. Canseira total. Sofrimento para os pais. Dá tudo que o filho quer. Não deixa ele pagar um preço. Não deixa ele absorver o calor do sol na testa. Tudo do bom e do melhor. Vai valorizar? Olha para mim. Aqui, ó. Banana. O filho vai preso, o pai vai lá e paga advogado bom. O filho está lá com o carro bem. Um
acha lá, vai preso, vai lá com 3 advogados. Meu filho nunca está errado. O meu filho não pode trabalhar. A minha filha não pode. Mas aqueles que aprendem a conquistar com o seu suor, com as suas lágrimas, com os calos na mão, com os pés queimando e ardendo, aqueles que pagam preço, aqueles que sofrem, aqueles que enfrentam o gigante, eles vão se tornar grandes homens e grandes mulheres. Josué e Caleb, os únicos. E interessante, Caleb, depois de velhinho ainda, quando a terra foi conquistada, ele falou para Josué: vem cá, você esqueceu que Deus prometeu que eu tinha uma parte da terra aqui? É verdade, eu quero Hebron, eu quero Monte Alto, a montanha. Mas é alto, se você está velho, que eu te amo. Eu estou tão forte como eu era antes. Olha aí a psicologia, olha aí a mentalidade. Tem gente nova que está velha, tem gente velha que está nova. Tem gente nova que quer se matar, tem gente velha que está tomando medicamento para viver mais. Aí é. Eu tenho uma tia que tem 93 anos. Ela caiu agora, machucou o fêmur, e a velha quer viver. E o outro está se matando com 28 anos. E a outra está querendo. Está na cama com 22 anos, depressiva, ela morta na cama. A vida acabou para mim. Não tem mais jeito. Já era. Acabou a minha vida. Acabou nada. Tem muito para viver ainda. Tem que fazer que nem Elias, tem que sair da caverna, meu irmão. Fica na caverna, você vai ficar depressivo ali, tem que sair da caverna. Não deu certo, tem que dar a volta por cima. Não foi como você planejou, não é o que Deus queria, Deus tem outras coisas. E se não deu certo é porque você não estava preparado, você vai se preparar melhor. Porque tudo que vem de Deus dá certo. E aquilo que Deus tem para ti, ninguém pode tomar, só você pode perder. Aquilo que Deus reservou para ti é teu, não é do adversário, não é do vizinho, não é do vizinho da esquerda, não é do vizinho do direito, é teu. E se você bobear, Deus deu para Saul, Saul bobeou, foi para Davi. Se bobear, vai para outro. Se for para outro, estou na parada, pode vir para mim que eu quero bastante. Quer ou não quer? Sim ou não? Você é inteligente, vai atrás. Deus te deu inteligência. Você é capacitado. Sou não, pastor, estou velhinho. Velhinho, repito, é o diabo. Você está respirando? Quem está respirando? Você está andando? Quem está andando? Você está conseguindo levantar os braços? Então tu não é velhinho, não. Velhinho está aqui, ó. Pastor, mas não tem a mesma força que eu tinha antes. Olha, eu via no jogo ali do Palestra Itália, que está sendo inaugurado, né? Aliança, não sei o quê. Ademir da Guia, 72 anos, correndo. Eu jogava futebol de quarta-feira com um grupo de pessoal ali no Caicã. Eu gostava de ir lá por causa que eu vi ali um Titinho Libanori com 70, ela vai pedrar, fazendo gol de cabeça. Tava na área. Ele fez, você quer fazer gol de cabeça? Os velhinhos correndo assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu, com 40 anos eu quero parar de jogar bola. Eu estou muito velho, estou acabado. Estou travado. Ah, é? Quantos anos você tem? 30. Hã? Eu quero morrer. Não aguento mais viver. Cheio de problemas. Quantos anos você tem? 16.
ouviu isso? Quem já ouviu isso? É frescura esse negócio. Se quer morrer desgramado, pega a cinta, amarra no quartinho. 16 anos você não passou nada, não sofreu nada, não. Você vai ver. Pega o São Pedro. Meu irmão, quando ele tinha uma mercearia, ele tinha um taco de jogar bilhar, aquele parte mais grossa. Ele pôs um nome naquele taco. Pau de amansar louco. Quando vinha uns caras lá meio folgados, ele pegava o taco, batia a mão no balcão, pulava do outro lado, aí o pau de amansar louco. Tem gente que precisa do pau de amansar louco, precisa do bordune da palavra de Deus, precisa acordar, meu irmão. O mundo está pessimista. As pessoas estão pessimistas. E o pessimismo está entrando dentro da igreja, está entrando no teu lar, está entrando na tua vida. Você não tem que se preocupar quem está no poder ou deixa de estar no poder. Você tem que se preocupar o seguinte: você tem fé. Você tem fé. Pastor, mas e aí, vai acabar tudo? Se acabar tudo, você tem fé para ir para o céu? Mas até que você estiver aqui nessa terra, você tem autoridade, e não vai acabar tudo não, porque o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida. Não é uma questão simplesmente de olhar pelo âmbito da normalidade, pelo âmbito dos olhos físicos, como a minha esposa falou. O homem e a mulher de Deus não vê como o homem comum vê. O homem e a mulher de Deus, ele enxerga pelos olhos da... Não deixa o diabo roubar a tua fé. Não deixa Satanás evaporar com a tua fé. Não deixa o pessimismo, o derrotismo, o negativismo e tudo que é vinho aí, entra no seu coração. Não deixa. Não permita. Não entra na jogada do diabo. Porque o justo, o homem de Deus, a mulher de Deus, se necessário Deus querer, ele manda corvo. Se necessário Deus querer, ele manda maná. Segura aí. Se necessário, se Deus querer, ele manda aquilo que você precisa. Mas não entra na visão do derrotismo e não curva a sua cabeça para o adversário. Levanta a sua cabeça, tu vai sair dessa. Tu vai sair dessa em nome de Jesus Cristo. Tu vai sair dessa. As minhas forças é pequena, mas é aí que Deus entra. Paulo disse assim: quando sou fraco, aí que eu sou forte. Porque se for normal, as coisas normais, não é Deus agindo, você vai com a tua força mesmo. Mas Deus quer agir através de você de forma não normal, para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Mas para isso você tem que ter um combustível. E o combustível é a tua fé. A tua fé vai impulsionar Deus a agir em teu favor. Você tem que ter um combustível chamado fé. A fé é a certeza. É a convicção que não pode sair do seu coração. Salmista Davi, ele disse o seguinte: 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Diga assim: 10.000 caem ao meu lado. Não, 1.000 caem ao meu lado.
10.000 à minha direita. Pega o dedinho, o dedo indicador. Mas eu não seria atingido. Mas você falou sem fé. Você falou assim, Mael, o dedinho até entortou. Então vou melhorar esse trem aí, pode ser ou não? Dá para melhorar? 1.000 caem ao meu lado, faz assim com a mão. Só não dá um tapa na cara. Vamos lá, só não dá um tapa na cara do teu irmão. 1.000 caem ao meu lado. 10.000 à minha direita. Mas eu não sou atingido. Acho que já deu, né? É o que tinha para hoje. Quero chamar os irmãos do corredor da vitória. Você quer toda a porção? Vem no outro culto que tem mais. Hoje é só uma porção. Nós vamos passar pelo corredor. Olha para mim. Você de repente já se acostumou com o corredor da vitória. E outra coisa, você de repente, olha para mim. Quando o inteligente fala, você talvez já está mentalizando no teu psique, você já está mentalizando que mais um corredor, mais uma terça-feira, mais uma vez passar no corredor. Quer dizer, você vai passar por passar. E outra coisa, olha para mim, o inteligente fala e os inteligentes prestam atenção. Talvez você está assim, com aquela mentalidade. Vai acontecer um estrondo. Vai aparecer um anjo reluzente, com um facho de luz que nem um cometa Halley. Deus precisa de ser não. Se ele quiser fazer isso, ele faz, mas não precisa de ser não. Ele age no silêncio. Ele já está trabalhando. Você crê nisso? Você está se assentando com a convicção. Mas o Senhor já está trabalhando. E vem de uma forma surpreendente, muitas das vezes, aparentemente natural. Você vai passar pelo corredor. E vai passar com a tua fé firme. Você acredita que há uma terra prometida para você? Você acredita que Deus pode inverter essa situação aí? É isso que tem que ter, é acreditar. Então você vai passar pelo corredor. E você vai passar acreditando que esses homens e mulheres são ungidos por Deus para colocar as mãos sobre a tua cabeça. E você vai começar a ver o gigante como um anão. Você vai começar a ver você não como um gafanhoto, mas como um gigante. Não no sentido do orgulho e da soberba, mas no sentido da fé, da esperança, da convicção. Coloque-se sobre os seus pés. Joga para mim. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Glória a Deus. Diga assim comigo 3 vezes. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. 1, 2, 3. Com seus olhos fechados, você vai dizer assim 3 vezes. Eu creio, eu creio, eu creio. 3 vezes. 1, 2, 3. Eu creio, eu creio, eu
Só as mulheres, 3 vezes. Só os homens, 3 vezes. Só os que creem, 3 vezes. Mas eu vou pedir novamente. Obviamente que fechando os olhos ou com os olhos abertos, não significa que você vai deixar de ser abençoado. Mas é que quando nós fechamos os olhos, nós não olhamos para aquilo que está em nossa volta, nós olhamos para dentro. E com os olhos fechados na terra, os nossos olhos espirituais abrem no céu. Então, por favor, com os seus olhos fechados. Eu não gostaria que você olhasse para mim agora. Eu sei que eu estou bonito, mas não deixa a beleza ofuscar você. Feche os seus olhos. Você vai falar 3 vezes. 1, 2, 3. Vai dizer, eu creio, eu creio, eu creio. O último crer, você vai dar um grito. Eu creio! Vamos lá. 1, 2, 3. Começa lá por trás, os diáconos organizam. Pode vir, um após o outro. A fé é a certeza. Em Deus faremos proeza. Em algum lugar Deus está preparando um emprego para você. O agir de Deus é lindo. Em algum momento vai chegar uma notícia boa para você. No começo tem prova, Você está precisando de uma notícia boa. mas no fim tem um sabor. Pastor, eu estou precisando tanto de uma notícia boa. Escolhido sem resposta. Receba de Deus essa convicção. Porque em tudo Deus demora. Não é tempo da sua partida. Não é tempo de você ficar prostrado. É tempo de você crer. Me protege, me defende. Com as suas mãos. Você é o escolhido. E a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas sem pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê
Aleluia. Diga comigo, graças a Deus. Quem pode dar um sorriso? Mostra o dentinho. Pastor, eu não tenho dente. Mostra a gengiva mesmo. Aí mostra. Quando você sorri, você exercita menos músculo na sua face do que quando você está carrancudo. Quando você fica carrancudo, você exercita mais músculo. Então, aprenda a sorrir. Aprenda a rir. Ri com a tua esposa, ri com o teu filho. As famílias não sorriem mais. Não brincam mais, não dão risada mais. Olha para mim, presta atenção. O que acontece? A família, a casa é um verdadeiro... como chama aquele que tem no parque, aquele de terror? Como é que chama? Fantasma, né? Não tem fantasma. É um circo do horror. A mulher para o canto carrancuda, o marido para o outro canto, não conversam. Como que pode o marido e a esposa ficar juntos e não conversarem? Um fica lá no computador, o outro fica lá assistindo a novela, o outro filho fica lá no quarto, jogando videogame. Como vai sobreviver, meu irmão? Não tem como sobreviver. O ser humano precisa de relacionamento, precisa de contato, precisa sorrir, precisa conversar. Hoje, deu certo, porque geralmente nós não conseguimos. Hoje minha esposa falou, vou fazer um café da tarde para nós aqui. Foi um café da tarde, umas 20 para 5 mais ou menos. Pôs a mesa, eu, ela e Estevão. Sentamos ali, brincamos, conversamos. Falei para o Estevão que eu estou mais forte que ele. Eu estava sem camisa, ele estava sem camisa. Eu falei, como que você se sente? Eu tendo esses músculos e você essa... Eu falei, pai, está por fora. Isso é importante. Sorrir, brincar. A vida é muito tensa, irmão. E nós entramos na onda. Nós deixamos os problemas nos levar. Tem aquela música assim, vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva. Mas na verdade nós estamos cantando assim, problema leva eu, deixa o problema me levar, problema leva eu. Não é? Estresse leva eu, deixa o estresse me levar, estresse leva eu. É assim que nós estamos vivendo. Uma péssima qualidade de vida. Não conversamos, não dialogamos, não brincamos, não namoramos. Tem casal que já não namora mais. Não namora já fazem 2, 3 meses. Não se tocam mais, não fazem mais carinho. Aí vai dizer assim, o diabo, pastor, é o diabo. O diabo falou, ô Deus, eu estou com depressão. Por que, diabo? Esses crentes aí, tudo sou eu. Bom, você descontraiu, agora dá para você ficar flexível. E dá para pegar a carteira, né? A bolsa, abre a bolsa, vê se tem ali os troquinhos. Vamos contribuir, vamos ofertar. Traga aqui o seu dízimo, traga a sua oferta, traga a sua contribuição.